O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo entre Jó e seus amigos, seus três amigos, depois um quarto amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava ele. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e sábios, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e os seus três amigos. E quem são os três amigos de Jó, conforme capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os três amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses três amigos. E agora surge o quarto personagem finalmente no capítulo 32, que é o Eliú. Então, no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros três amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra, então, ou deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo entre Jó e seus amigos, seus três amigos, depois um quarto amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e sábios, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado.
nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e os seus três amigos. E quem são os três amigos de Jó, conforme capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os três amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses três amigos. E agora surge o quarto personagem finalmente no capítulo 32, que é o Eliú. Então, no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros três amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra, então, ou deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo, entre Jó e seus amigos, seus três amigos, depois um quarto amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar a sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e sábios, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e os seus três amigos, e quem são os três amigos de Jó, conforme capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os três amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses três amigos. E agora surge o quarto personagem finalmente no capítulo 32, que é o Eliú. Então no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos,
aos outros 3 amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra, então, ou deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo, entre Jó e seus amigos, seus 3 amigos, depois um 4º amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e os seus 3 amigos. E quem são os 3 amigos de Jó, conforme o capítulo 2º que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os 3 amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses 3 amigos. E agora surge o 4º personagem finalmente no capítulo 32, que é o Eliú. Então no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros 3 amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra, então, ou deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo, entre Jó e seus amigos, seus 3 amigos, depois um 4º amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel
de Bus falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e sábios, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e seus três amigos, e quem são os três amigos de Jó, conforme capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os três amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses três amigos. E agora surge o quarto personagem, finalmente, no capítulo 32, que é o Eliú. Então, no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros três amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra, então, ou deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo, entre Jó e seus amigos, seus três amigos, depois um quarto amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e sábios, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que
é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e seus três amigos. E quem são os três amigos de Jó, conforme o capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os três amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses três amigos. E agora surge o quarto personagem finalmente no capítulo 32, que é o Eliú. Então, no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros três amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra. Então, deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo, entre Jó e seus amigos, seus três amigos, depois um quarto amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém. E a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e seus três amigos. E quem são os três amigos de Jó, conforme o capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal lá do livro de Jó. Os três amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses três amigos. E agora surge o quarto personagem finalmente no capítulo 32, que é o Eliú. Então no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros três amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra. Então deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo entre Jó e seus amigos, seus três amigos, depois um quarto amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo.
Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e sábios, os sábios não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Bom, então esse é o brevíssimo capítulo 32, no próximo vídeo, capítulo 33. É interessante notar que é pela primeira vez que aparece este personagem nesse diálogo todo do livro de Jó, porque até então era o diálogo entre Jó e os seus 3 amigos. E quem são os 3 amigos de Jó, conforme o capítulo 2 que eu já trouxe aqui no canal, lá do livro de Jó. Os 3 amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. São esses 3 amigos. E agora surge o 4º personagem, finalmente, no capítulo 32, que é o Eliú. Então, no próximo vídeo, a continuação dessa resposta de Eliú, tanto a Jó como aos amigos, aos outros 3 amigos de Jó. No vídeo passado, capítulo 31, que foi a última resposta de Jó antes de ceder a palavra, então, ou deixar de trazer o seu relato ao longo de toda a parte final do livro de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 32 do livro de Jó é a resposta de Eliú, um dos amigos de Jó, nesse contexto todo de sua história. O livro de Jó é um diálogo, entre Jó e seus amigos, seus 3 amigos, depois um 4º amigo, e de toda a situação que lhe aflige. Então o capítulo 32 diz o seguinte: Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Então, eles pararam de responder a Jó porque simplesmente ao longo de todos os vídeos anteriores já mostrei que Jó sempre se defende e se mostra homem justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso não são só os mais velhos e os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Mas vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer, as palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado,
como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, e isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Mas agora